Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã, querido ouvinte. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para as nossas vidas, fortalecendo nossa mente. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Vemos aqui a preocupação do apóstolo Pedro em exortar o povo de Deus, e ele escreveu a segunda carta com esse objetivo de exortar, de trazer à memória do povo de Deus a vontade do Senhor para cada um deles. E nós então precisamos fortalecer a nossa mente. Nós precisamos entender que seguir no caminho de Deus é uma missão que deve ser abraçada diariamente. Fortalecer a nossa mente de forma espiritual é uma missão que devemos então viver diariamente. E temos algumas formas então para desenvolver a nossa mente de forma espiritual. Por exemplo, nós podemos exercer a gratidão, agradecer a Deus pela vida, refletir o que Deus tem feito na nossa vida. Exercitar a gratidão nos ajuda a nos aproximarmos mais e mais de Deus e a exercermos uma mente então mais espiritual, uma mente fortalecida espiritualmente. Devemos então sempre lembrar das constantes bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Também podemos fortalecer a nossa mente, por exemplo, praticando perdão. Certamente é uma das coisas mais importantes que Jesus nos ensinou. E também sabemos que não é fácil perdoar. Perdoar exige coragem e nós precisamos então praticar o perdão porque é uma oportunidade de melhorar o nosso espírito, fortalecer a nossa mente em Cristo Jesus. Uma outra forma importante de fortalecer a nossa mente é a oração. Desenvolver uma vida espiritual com Deus através da oração, então teremos uma mente fortalecida. Quando nós abrimos o nosso coração a Deus e refletimos sobre a sua palavra, então nós podemos evoluir no sentido espiritual em nossas vidas. E o estudo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos fortalece espiritualmente quando colocamos em prática as palavras do Senhor. E assim, de forma individual, nós podemos ser fortalecidos espiritualmente, tendo uma mente fortalecida em Deus. E ter uma mente espiritual, uma mente fortalecida espiritual, é como construir uma casa. Se faz tijolo após tijolo. Devemos sempre relembrar e contar nossas bênçãos. Devemos reuni-las e gravá-las na memória. Que tipo de arquivo você gravará nela hoje? O primeiro tópico, um apelo à nossa memória. Aprendemos aqui no primeiro tópico, conforme 2 Pedro 3, verso 1, o apóstolo Pedro fez então um apelo para que busquemos memorizar as palavras, as orientações de Deus para as nossas vidas de forma constante. Pedro, ele não deixou de exortar o povo. Por inspiração divina, ele escreveu a primeira carta e depois, pela inspiração divina, escreveu a segunda carta. Tudo isso com o objetivo de exortar, de orientar, de ensinar o povo de Deus. E Pedro ele queria que o povo de Deus tivesse gravado em suas memórias as promessas das palavras do Senhor, as promessas da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, os seus ensinos para a nossa vida. Devemos então usar nossa mente para memorizar os ensinos divinos, as exortações da palavra do Senhor, para que então tenhamos crescimento espiritual e uma mente fortalecida contra os ataques do inimigo, para que possamos então vencer as batalhas deste mundo. Se todas as energias mal usadas fossem dedicadas ao único grande objetivo, as ricas provisões da graça de Deus nesta vida, que testemunho poderemos memorizar, contando as misericórdias e os favores de Deus?
então levaríamos conosco esse hábito como um princípio permanente, visando acumular tesouros espirituais com o mesmo fervor e perseverança com que os ambiciosos empreendedores mundanos trabalham em busca dos interesses terrenos e seculares. O segundo tópico, o que devemos gravar na memória. Nós aprendemos então aqui no segundo tópico, conforme 2 Pedro 3, verso 2, Salmo 119, verso 11, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aprendemos no segundo tópico que tipo de memória que devemos ter. Em primeiro lugar, nós devemos ter em nossa memória a vontade de Deus. A vontade de Deus que está expressa na sua lei, os 10 mandamentos. A sua vontade que está expressa na Bíblia Sagrada, pelos profetas. E devemos então gravar a palavra de Deus em nossa mente para nos lembrarmos de que Cristo é o nosso Salvador. Só em Cristo encontramos salvação. E devemos também gravar a palavra de Deus em nossas mentes para vencermos as tentações e para vivermos uma vida de santificação, uma vida longe do pecado. Muitas vezes as tentações parecem irresistíveis porque, devido à negligência da oração e do estudo da Bíblia, a pessoa tentada não pode se lembrar prontamente das promessas de Deus para enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Então nós vemos aqui uma advertência muito importante para nós. Jesus prometeu aos discípulos: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No entanto, os ensinos de Jesus devem ser previamente memorizados para que o Espírito de Deus nos faça lembrar deles na hora do perigo. E aqui no segundo tópico nós temos também exemplos que enfatizam a importância de enriquecermos a nossa memória com a palavra de Deus. Temos o exemplo de Zacarias, pai de João Batista, que se lembrou das bênçãos de Deus sobre o seu povo no passado. E então, onde Deus trouxe livramento e trouxe salvação ao seu povo. E Zacarias tinha acesso apenas aos livros do Antigo Testamento, mas a sua mente estava então firmada nas Escrituras Sagradas, nas promessas de Deus. E nós temos o exemplo do apóstolo Pedro, que no seu tempo também tinha na sua mente, na sua memória, os ensinos da lei de Deus, dos santos profetas, desde o princípio. Somente na palavra de Deus contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra e estendeu os céus. Só nela encontramos um relato autêntico da origem das nações. Só ela fornece uma história de nossa raça sem as distorções do orgulho e do preconceito humanos. O terceiro tópico, um sinal profético cumprido, conforme 2 Pedro 3, verso 3. Nós aprendemos então no terceiro tópico que as profecias da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, estão se cumprindo nos últimos dias, hoje. Homens zombadores da palavra de Deus, homens que seguem suas próprias teorias e inclinações e distorcem a palavra do Senhor. Esses homens estão ensinando a muitos, então estão distorcendo a palavra do Senhor, fazendo cair por terra a verdade. E somos hoje então advertidos contra essas heresias. Muitos serão abalados na fé, porque não têm a sua fé então firmada na palavra do Senhor. É o que nós temos visto ultimamente acontecer, né? Homens escarnecedores, homens que distorcem a palavra de Deus, e muitos são então levados por esses falsos ensinos. E o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo já no passado, deixou também para o nosso ensino a palavra
sobre os perigos da falsa ciência, da falsa educação, essa falsa educação que se opõe à palavra de Deus. Porque a verdadeira educação, a verdadeira ciência confirma a palavra da Bíblia Sagrada. Já a falsa ciência distorce, então, a palavra de Deus. E nós devemos, então, estar atentos nesses últimos dias contra a falsa ciência, que se levanta contra Deus e contra seus ensinos. O apóstolo Paulo, então, orientou Timóteo no passado. Podemos ver em 1 Timóteo 6, verso 20. O apóstolo Paulo falando, exortando a Timóteo para que se afastasse da falsa ciência, não dar crédito, não alimentarmos as nossas mentes com aquilo que não é da vontade de Deus. O mesmo ensino que Paulo passou a Timóteo no passado, também é passado para cada um de nós hoje. O quarto tópico, inspiração direcionada. Nós aprendemos no quarto tópico que Satanás, além de sabotar e enfraquecer a fé das pessoas nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, nesses últimos dias Satanás ele está atacando ferozmente, com foco preciso. Ele está atacando o povo remanescente de Deus, os fiéis dos últimos dias, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, conforme Apocalipse 12, versículo 17 e Apocalipse 19, versículo 10. Então, o foco de Satanás hoje é atacar o povo de Deus, o povo fiel remanescente, o que guarda a sua lei e tem o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. O último engano de Satanás será neutralizar o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás trabalhará astutamente por várias maneiras e através de diferentes instrumentos visando abalar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. E quando os que se dizem crentes na mensagem do terceiro anjo começam a duvidar dos testemunhos, eles estão rejeitando a voz de Deus, estão rejeitando a luz divina, a luz menor que nos guia à luz maior. Muitos hoje estão rejeitando então a luz do espírito de profecia e seguem então as obras das trevas. E eles fazem isso porque odeiam a luz, porque a luz revela então as suas obras, que são obras más, obras que estão em desacordo com a palavra do Senhor. Quinto tópico, valorizando as mensagens para hoje. O quinto tópico nos ensina que é essencial obedecermos aos escritos do Espírito de profecia, especialmente nesses últimos dias da história do mundo. São mensagens atuais, são mensagens e revelações de Deus para a sua igreja hoje, para o seu despertamento, para o seu fortalecimento e crescimento na fé. Então precisamos valorizar as mensagens para hoje enviadas por Deus por meio do dom de profecia, por meio do espírito de profecia, para estarmos então seguros, firmes contra os ataques do inimigo do Senhor. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo perece. Oséias 12, 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. 2 Crônicas 20, verso 20. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Queridos amigos, estimados irmãos, que Deus nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.